Como que é possível 18 mil residências, 18 mil casas, cerca de 60 mil pessoas ficarem desalojadas por causa de uma inundação? Olá, nós voltamos com o Pinda em Foco e na edição de hoje nós contamos com a participação do diretor da Defesa Civil, Michel Cassiano, que tem muitas informações importantes. Michel, muito obrigada, viu, pela sua participação conosco. Eu que agradeço, Cíntia, graças e paz a todos. É um prazer estar aqui em nome da Secretaria de Segurança Pública, através do Coronel Paulo Henrique, Coronel Cardoso. Estamos aqui à disposição para falar um pouquinho de Defesa Civil. Suspeito, amo demais essa cor laranja, eu costumo falar que eu tenho sangue laranja correndo na veia, não é vermelho. Amo demais o que eu faço e estou aqui à disposição. Que bom. Michel, eu acho que é um pouco difícil que a população não conheça você e o seu trabalho, né, aí frente à Defesa Civil, mas fala um pouquinho, né, de quem é o Michel, né, como é que você chegou até a Defesa Civil, né? Então vamos lá, Michel, 40 anos, estou velhinho já, mas tem uma caminhada, tem uma história aqui em Pinda, casado, cristão, casado com a Poliane, pai do Micael, da Micaele. Tenho um projeto social, cuido ali de cerca de 40 crianças do Jiu-Jitsu no Parque das Palmeiras, sou faixa preta, sou sensei também. Estou na prefeitura desde 2007, ou seja, há 19 anos sou funcionário da prefeitura, estou há 5 à frente da Defesa Civil. E acho que assim, é uma honra trabalhar na Defesa Civil, recebi esse convite na época do Dr. Israel. Estou à frente, aprendendo muito, venho orando muito para Deus me abençoar, me capacitar e tenho feito muita coisa boa por Pinda. Plano de contingência que a gente não tinha, mapeamento de risco da cidade, brigada de incêndio. Então assim, eu entendo que a Defesa Civil de Pinda hoje, ela se tornou na região do estado de São Paulo, isso não é fala só minha, né, fica meio suspeito de falar, mas assim, né, em outros municípios, a gente se tornou referência do que a gente faz. Então assim, a gente pensa muito na questão da prevenção, não só a resposta à urgência no momento do que acontece ali, o desastre, né, uma ocorrência de emergência, mas também essa parte de prevenção. Nós temos também um programa aí do SEG, que é Educação na Escola para as Crianças. Então assim, Pinda vem fazendo um excelente trabalho nessa área de prevenção, de resposta, que é o que a Defesa Civil espera, que é o que a população espera. A gente estava conversando até, né, antes de nós começarmos, né, com o Pinda em Foco, que a Defesa Civil, no início do mês de maio, fez um trabalho na Praça Monsenhor Marcondes em relação à conscientização de queimadas, né? A gente sabe que a Defesa Civil desenvolve muitos trabalhos, né? Mas em alguns a gente vai estar destacando hoje. E esse trabalho em especial de conscientização ainda, uma coisa que eu até queria saber com você, existe ainda muita gente que provoca queimada e que não tem essa consciência em relação ao dano, né? E também aí é perigoso até chegar até prédios de uma forma geral, né? Risco à vida. Risco à vida das pessoas, dos animais, né? Da natureza, da fauna, da flora. O que eu costumo falar, né? Por isso que a importância da campanha foi exatamente isso, buscar conscientizar a população. Então assim, a população precisa entender que se ela tem um terreno, ela tem uma chácara, um sítio, uma fazenda, e o mato ali tá alto, não é colocando fogo que ela vai resolver aquele problema dela. Ela vai trazer um transtorno, além de ser crime. Ela pode ser presa, isso é reclusão de 2 a 4 anos. E tem o Código Municipal de Postura também, que ela pode ser autuada por aquele incêndio criminoso. Então, o objetivo da campanha foi exatamente esse, conscientizar, alertar a população, porque assim, nós estamos agora num período de estiagem, né? Entramos agora num período de estiagem, e é o período que qualquer coisinha vai pegar fogo. Então, uma bita de cigarro que solta, né? A época de balão que vai entrar também. Então assim, aí entra essa questão, a população acaba não ajudando, acaba tendo fogo para limpar o terreno. Isso que eu ia falar, na verdade assim, eu acho que com o objetivo de não gastar, exatamente isso. Acaba criando mais problema, né, Michel? Exatamente isso. Porque assim, se a gente entender, se você tem um terreno, né, você tem ali a grama baixinha, qual que é o potencial daquilo ali virar um incêndio? É zero. Então assim, aí você deixa o mato alto, cresce, não querendo gastar ou com
vai lá e taca fogo. Então você causa aquele prejuízo para dona de casa que lava sua roupa, coloca no varal, fica, né, perde toda aquela cheirando né? fumaça. Exatamente. Fora a poluição, então assim, são vários os riscos e sem falar que é crime. Então a campanha foi exatamente isso, a gente na Praça Monsenhor Marcondes, Defesa Civil, juntamente com o bombeiro, juntamente com a Secretaria de Meio Ambiente, o pessoal das brigadas de incêndio, o pessoal do Exército, os reservistas do Exército estiveram lá também, fizemos a campanha forte, né? Entregando panfletos, materiais informativos e pedindo para a população, nos ajude. Além dessa mídia ali, daquela ação pontual na praça, também foi muito disseminado na mídia eletrônica da prefeitura. Então, assim, Instagram, Facebook, alertando que queimada é crime. Então, pedindo para a população justamente nos ajudar, porque as ocorrências vão acontecer. Nós vamos nos deparar, e já é esperado isso, em média a gente atua ali por volta de 50, a gente combate 50 incêndios por ano, nesse período de estiagem. Então, a gente já sabe que vai ter. A gente sabe que vai ter que se deparar com uma situação dessa, mas que a gente pede para a população para nos ajudar, porque é um trabalho que vai demandar muito esforço, muito empenho dos agentes de defesa civil e também dos bombeiros. Então, de repente, você tem lá, o bombeiro está lá no Ribeirão Grande, a gente está lá no Piraquama, apagando incêndio e acontece um acidente, uma indústria, alguma coisa, e o bombeiro está empenhado em apagar fogo, porque foi alguém que colocou. Então, assim, você acaba atrapalhando todo esse sistema de proteção que o município tem, né? Imagino. Por causa de uma queimada. Exatamente. Mas independente disso, né, Michel, eu acho que é bacana da gente estar salientando isso, mas a gente percebe que a Defesa Civil acaba atuando sempre preventivamente, de forma silenciosa, né? Uhum. Como que é esse trabalho, né? E a gente percebe também que cada vez mais, felizmente, não sei, vocês podem mostrar o trabalho da equipe, né, dentro da prefeitura, mas a gente percebe que também isso se deve a mudanças climáticas de uma forma geral, porque não dá para saber quando que vocês podem atuar, né? Sim, eu costumo dizer que a Defesa Civil ela é o ano inteiro, 365 dias. Então, assim, essa questão, né, que você citou da prevenção, é um setor que nós temos um setor de prevenção e educação na Defesa Civil, no qual a gente também tem aulas que a gente ministra semanalmente para crianças no 4º ano. Então, assim, a gente também trabalha com as crianças, essa importância de entender o que a Defesa Civil faz, né? Muita gente não sabe o que a agente de Defesa Civil faz, né? Todas as ações, as respostas de emergência, urgência. Então, assim, esse trabalho preventivo que o município, que a Defesa Civil de Pinda faz é muito forte, nas escolas também, campanhas educativas, alertas, e também temos essa questão da resposta à urgência, né? E aí, quando a gente fala de Defesa Civil, eu falo que a gente trabalha o ano inteiro porque agora, né, período de estiagem, né, que vai de abril até outubro, nós temos muitas ocorrências de incêndio. E aí, de outubro, a gente, agora parou, não vamos fazer mais nada. Pelo contrário, aí começa o período de chuvas. Aí onde você entra, queda de barreiras, queda de árvores. Então, assim, é o ano inteiro, então não para. Então, parou um período, né, e aí entra o outro período. Então, assim, o que a gente pede para a população e a gente alerta, né? Eu tive agora no começo do ano, a gente participou lá no Palácio do Bandeirantes do aniversário de 50 anos da Defesa Civil do Estado, no qual foi falado ali, né, na palestra, em relação ao clima, né, a temperatura no planeta. Então a gente tem um aumento de 1,5 a quase 2 do aquecimento global, então o planeta mais quente e os eventos climáticos, ou seja, no período de estiagem, eles estão muito mais intensos, muito mais severos. Então, assim, quando vem o período de estiagem, a seca, não chove nada mesmo, então está muito intenso, está muito forte. Então na verdade, pelo que você está falando, que nem você mesmo falou, no período de estiagem, o quanto é importante a população para ajudar, né? Exatamente isso. Porque vai fazer seca mesmo. E aí pode sim acontecer muito mais incêndios de repente no ano de 2025. Isso. Exatamente isso. Então nós estamos nos preparando para isso. A demanda, o número de demanda de ocorrências de defesa civil vai aumentar justamente por isso, por causa da intensidade desses fenômenos climáticos. Então, ou seja, esses eventos climáticos. Então, a gente precisa estarmos preparados e estamos preparados. Então, os agentes, eles recebem treinamento da Defesa Civil do Estado, né? Nós temos aparelhamentos dele, estamos para receber caminhão-pipa, né? Que o município ainda não tem. Então, assim, é todo um conjunto de ação. Então, é o ano inteiro trabalhando, o ano inteiro respondendo às urgências e emergências que ocorrem e também o trabalhos preventivos através de campanha, que é o que nós fizemos agora também. E aí você salientou, né, a questão no caso, o período de chuvas. Também vai acontecer a mesma coisa. Consequentemente, pode acontecer como aconteceu, eu não sei exatamente há quanto tempo, que houve
aquela ventania muito forte. E sim. Você tem um número de atendimentos que foram feitos naquela época? Tenho sim. Então, assim, foram 2 ocorrências de destaque em Pinda. Em 2023 tivemos uma que foram mais de 30 árvores caindo no município, inclusive caiu o portal de entrada do município, né? E aí, quando você olha aquela região ali na entrada da cidade, você vê, tinha uma torre torcida de celular, tinha outras árvores em volta, então, assim, aquele corredor ali foi um vento muito forte, ali chegou vento de 115 km por hora, e isso sim já é considerado tornado. Então naquela região, ali caiu muita árvore, só no anel viário foi cerca de 10 árvores, só no anel viário que os agentes atuaram e tiveram que desobstruir. E foi uma ação assim de destaque. Por que eu falo isso? Esse vento forte, essa chuva em 2023 foi por volta das 18 horas, 18h30. E caiu árvore na cidade inteira, obstruiu várias vias principais de acesso do município, inclusive a entrada principal do município, e com o portal de entrada caiu, e quando deu meia-noite, exatamente meia-noite, estava tudo liberado. Então a Defesa Civil acionou o plano de contingência, fez uma sala de crise, um gabinete de crise, né, no gabinete do prefeito, e todos os setores se envolveram, obras, Secretaria de Segurança Pública, Trânsito, Defesa Civil, Bombeiro, Novelis, então assim, todas as empresas atuaram e apoiaram o município. Então assim, foi uma resposta excelente em questão, né, do acionamento do plano de contingência do município. Isso em 2023. Agora, nesse ano, agora 2026, dia 1º de fevereiro, a gente comemora o dia do agente de Defesa Civil. A gente estava todo alegre, contente, um dando parabéns pro outro, quando deu 6 horas da tarde, o presente veio. Foi uma chuva, né, a chuva foi bem pouquinho, mas a questão do vento, né, a intensidade do vento que atingiu o município, também com registro de mais de 100 km por hora, e foram mais de 70 ocorrências de queda de árvore. Mas foi na cidade inteira. Então, assim, foram diversos bairros, várias árvores caindo sobre casas, veículos, obstruindo via. Mas o que é bom de citar tudo isso? O município de Pinda, eu costumo falar assim, que ele é um município agraciado por Deus. Nós não temos, né, dentro de todas as ocorrências que eu citei, nenhuma teve vítima fatal. Então a gente teve muito dano material, casas, né, veículos, mas nenhuma vítima fatal. Então assim, a Defesa Civil atuou, foi lá, cortou a árvore, desobstruiu, apagou incêndio, fez tudo para responder da melhor forma, mas graças a Deus nenhuma proporção em questão de vidas, né, perdidas. E aí a gente teve a experiência de 2023 também, ir para o Rio Grande do Sul, naquela inundação, Pinda fez uma força-tarefa, arrumamos donativos, fomos para lá, e lá eu tive uma experiência impagável. Como que é possível 18 mil residências, 18 mil casas, cerca de 60 mil pessoas ficarem desalojadas por causa de uma inundação? Como que isso é real? E ir lá, ver aquilo, e atuar com o engenheiro, atuar numa resposta lá de alagamento que estava ocorrendo, eles pediram apoio da Defesa de Pinda, tirar famílias. Então assim, foi uma experiência única, que eu trouxe para Pinda como bagagem para aprender, para que não cometa o mesmo erro. Claro que Pinda não dá, como eu falei, Pinda é uma cidade agraciada por Deus, lá não tem um dique igual tem lá, né? A cidade é fechada por um dique, né? Também, no caso, as consequências disso, as consequências disso. Mas assim, eu acredito que Pinda está muito bem, está preparado, né? Os agentes são treinados, eles não têm vaidade, sabe? A hora que liga, a Defesa Civil costuma dizer, e é bom a população entender, é 24 horas, então assim, eles entram às 7 horas da manhã, vão até meia-noite, acabou meia-noite, a gente tem uma escala de plantão, se acontece uma ocorrência de madrugada, eles vão para a ocorrência. Então assim, eu acho que o trabalho está sendo bem feito, a gente tem muito a agradecer a confiança do prefeito, a confiança do secretário que está aí à frente, e é isso. Eu acho que é importante a gente salientar, né, Michel? Porque assim, infelizmente, quando essas ocorrências aí acontecem, ninguém sabe muito bem o que fazer, né? E também eu acho que de repente não vale a pena a gente se meter a querer tomar atitudes que a gente não está preparado profissionalmente. Exatamente. Então eu acho que nesse aspecto a Defesa Civil é o melhor caminho, né? É buscar, né, a ajuda de vocês. E eu acho que é importante você deixar um recado para a população que ouve a gente, né? Sim. Em relação a isso. Se você quiser também passar telefones, sim, que eu acho que é importante para que, se no caso de uma ocorrência, né, emergencial, todo mundo saiba quem procurar, né? Exatamente. Então, assim, a Defesa Civil, para deixar bem claro, é um órgão que protege e defende a vida das pessoas e também dos animaizinhos. Acho que você vai estar conversando na sequência, né? No setor que nós também temos de defesa animal.
e estamos prontos para responder qualquer emergência no município através do 199. Às vezes eu vou fazer uma palestra, às vezes eu vou dar uma aula para criança nas escolas e eu pergunto qual é o telefone de emergência da Defesa Civil, que é um telefone de 3 dígitos, igual Polícia Militar, né, 190, né, Bombeiro 193, e às vezes as pessoas não sabem. E eu falo, gente, 199, não pode esquecer. Então, deu uma situação, os sinais de alerta da Defesa Civil, uma situação, uma queda de árvore, uma queda de barreira, incêndio, na dúvida, 199, não tenha dúvida, liga no 199 que a gente vai estar indo rapidamente responder essa ocorrência. Que joia, obrigada, viu, Eu te agradeço. Parabéns pelo trabalho, a gente sabe que é um trabalho duro, né? Se por no caso, eventualmente está de uma forma geral tranquilo, vocês estão sempre preparados para dar o melhor aí no pior, né? Na pior situação que pode acontecer na cidade, né? Exatamente isso. Que bom. Sucesso, viu? Para vocês todos, para a equipe de lá, né? Da Defesa Civil. E para você que acompanha as nossas redes digitais, nós voltamos logo com mais informações muito importantes aí relacionadas às ações e às iniciativas da gestão aqui de Pindamonhangaba. Um abraço para você.